Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre semelhança de triângulos. O texto que está na apostila diz que dois triângulos são semelhantes se e somente se existe uma correspondência biunívoca, ou seja, uma correspondência de 1 para 1 que associa os três vértices de um dos triângulos aos três vértices do outro, de modo que 1. Ângulos com vértices correspondentes são congruentes. 2. Lados opostos a vértices correspondentes são proporcionais. Vamos entender melhor isso. A imagem mostra dois triângulos que são semelhantes, o triângulo ABC e o triângulo A'B'C'. Nessa figura, ângulos com cores iguais possuem a mesma medida. Então, os ângulos A e A' são correspondentes, possuem a mesma medida, e a mesma coisa ocorre com os pares de ângulos B e B' e também C e C'. E os pares de lados correspondentes, também chamados de lados homólogos porque ocupam a mesma posição, são esses: AB e A'B', BC e B'C' e também AC e A'C'. E você pode ver aqui que a razão entre lados homólogos é constante, então lados homólogos são proporcionais. Agora vamos ver três casos de semelhança de triângulos. Eu vou tentar ser bem detalhista, bem cuidadoso nas explicações e na resolução das atividades, mas você fique aí à vontade para ajustar a velocidade do vídeo ao seu ritmo de compreensão, tá bom? São três casos de semelhança, cada um com um critério diferente para verificar quando dois triângulos são semelhantes. O primeiro caso de semelhança é o lado-lado-lado. Dois triângulos são semelhantes se e somente se têm os três lados respectivamente proporcionais. Veja aí os triângulos ABC e A'B'C'. Considerando que esses triângulos são semelhantes, a gente pode identificar pares de lados, cada um em um triângulo, cada lado em um triângulo, tá? Que são correspondentes, são homólogos. Eles são chamados de homólogos porque, como eu já disse, ocupam a mesma posição, mesmo estando em triângulos diferentes. Nesse caso, os pares de lados homólogos são AB e A'B', BC e B'C' e AC e A'C'. Veja que a razão entre lados que chamamos de homólogos é constante. Isso significa que existe uma proporção entre os lados. Então, por causa disso, os triângulos ABC e A'B'C' são semelhantes. O que essa sentença matemática está dizendo é o seguinte: se os lados homólogos são proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Mas como essa setinha está apontada aqui para os dois lados, a gente pode ler ao contrário, então a recíproca também é verdadeira. Se os dois triângulos são semelhantes, então os lados homólogos são proporcionais. O segundo caso de semelhança é o ângulo-ângulo. Esse caso diz que dois triângulos são semelhantes se e somente se tem dois ângulos respectivamente congruentes. Veja aí os triângulos ABC e A'B'C'. Os ângulos que estão indicados com a mesma cor possuem a mesma medida, então os ângulos A e A' têm a mesma medida e os ângulos C e C' também têm a mesma medida. Por causa disso, os triângulos ABC e A'B'C' são semelhantes. Mas observe aqui que a setinha está apontada para os dois lados, então a recíproca é verdadeira. Se os triângulos são semelhantes, então os ângulos A e A' têm a mesma medida e a mesma coisa acontece com os ângulos C e C'. Também vai acontecer com os ângulos B e B', porque se os outros dois ângulos já são iguais nos dois triângulos, então esse terceiro ângulo tem que ser igual também. E os pares de lados homólogos que ocupam a mesma posição são AB e A'B', BC e B'C' e AC e A'C'. O terceiro caso de semelhança é o lado-ângulo-lado.
Esse critério diz que dois triângulos são semelhantes se e somente se têm dois lados respectivamente proporcionais e os ângulos formados por esses lados são congruentes. Veja aí os triângulos ABC e a linha B'C'. Os ângulos A e A' que estão indicados com a mesma cor são congruentes e os lados que formam esse ângulo, AB e a linha B' e AC e a linha C' são proporcionais. Então, os triângulos ABC e a linha B'C' são semelhantes. Veja que a setinha está apontada aqui de novo para os dois lados, ou seja, a recíproca é verdadeira. Então, sendo os triângulos semelhantes, os ângulos A e A' são congruentes e os pares de lados AB e a linha B' e AC e a linha C' que formam os ângulos A e A' são proporcionais. E aí, como estão sendo usadas as mesmas letras, os pares de lados homólogos são novamente AB e a linha B', BC e B'C' e AC e a linha C'. Existe um teorema que aparece muito nos problemas envolvendo semelhança de triângulos. É um teorema muito útil, muito simples, chamado de Teorema Fundamental da Semelhança. Ele diz que se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois lados em dois pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Vamos entender como que esse teorema funciona em um exemplo. Olha só. No triângulo ABC abaixo, os segmentos AB e DE são paralelos. Sabendo que AC mede 30 centímetros, determine a medida x em centímetros que corresponde à medida do segmento DC. Como que esse teorema é aplicado nesse caso? Como os segmentos AB e DE são paralelos, os triângulos ABC e DEC são semelhantes. Simples assim. E já que eles são semelhantes, os seguintes pares de lados são homólogos: AB e DE, AC e DC, BC e EC. E como os triângulos são semelhantes, a razão entre lados homólogos é constante. Então a gente pode montar essa proporção. AB está para DE, assim como AC está para DC. A gente sabe que AB é igual a 6, DE é igual a 4, AC é igual a 30 e DC está indicado pela letra x. Fazendo aí a multiplicação cruzada nessa proporção, vai aparecer essa equação aqui. 6x igual a 4 vezes 30. Então, 6x é igual a 120. Dividindo os dois membros da equação por 6, a gente encontra a medida de 20 centímetros para x. Essa aí é a medida do segmento DC. Número 1. No triângulo ABC abaixo, os segmentos DE e BC são paralelos. Calcule a medida dos segmentos AE e EC. O texto diz que os segmentos DE e BC são paralelos. Então, de acordo com o teorema fundamental da semelhança, os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Aí os pares de lados homólogos são AB e AD, AC e AE, BC e DC. Como a razão entre lados homólogos é constante, a gente pode montar essa proporção. AB está para AD, assim como AC está para AE. Veja, AB é igual a 8, AD é igual a 2 e AC é igual a 10. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem 8AE igual a 2 vezes 10. Então, 8AE é igual a 20. Dividindo os dois membros da equação por 8, a gente encontra a medida de 2,5 centímetros para o segmento AE. Agora a gente precisa encontrar a medida do segmento EC. Veja que o lado AC é a soma dos segmentos AE e EC. Então, a medida do segmento EC é igual à medida completa do lado AC menos a medida do segmento AE. A gente sabe que AC é igual a 10 e AE é igual a 2,5. Então, EC é igual a 10 menos 2,5. E 10 menos 2,5 é igual a 7,5. Essa, então, é a medida em centímetros do segmento EC. Número 2. Os triângulos ABC e a linha B'C' representados na figura abaixo são semelhantes. Determine as medidas dos lados do triângulo ABC, sabendo que seu perímetro mede 21 centímetros. Olha só, como o texto fala do perímetro do triângulo ABC,
a gente vai calcular também o perímetro do triângulo A'B'C', porque existe uma relação entre os perímetros de triângulos semelhantes. Veja só, o perímetro do triângulo A'B'C' é igual a 10 mais 14 mais 18, a soma dos lados, né? E essa soma é igual a 42 centímetros. Agora presta atenção nessa informação que eu vou te dar, porque ela ainda não apareceu na apostila, mas ela é válida e vai simplificar demais a resolução da atividade. A razão entre os perímetros de dois triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança entre esses triângulos. Veja só, a razão entre o perímetro do triângulo A'B'C' e o triângulo ABC é 42 para 21, e 42 dividido por 21 é igual a 2. Então, como o perímetro do triângulo A'B'C' tem o dobro da medida do perímetro do triângulo ABC, os lados do triângulo A'B'C' vão medir o dobro dos respectivos lados no triângulo ABC. Vamos ver quais são aí os pares de lados homólogos que ocupam a mesma posição nos dois triângulos. Os lados A'B' e AB são homólogos. E como o lado A'B' mede 10 centímetros, o lado AB vai medir 5 centímetros, a metade de 10 centímetros. Os lados A'C' e AC são homólogos. Como o lado A'C' mede 14 centímetros, o lado AC vai medir 7 centímetros, a metade de 14 centímetros. Os lados B'C' e BC são homólogos, e como o lado B'C' mede 18 centímetros, o lado BC vai medir 9 centímetros, a metade de 18 centímetros. Essas são, então, as medidas dos lados do triângulo ABC: 5 centímetros, 7 centímetros e 9 centímetros. Número 3. Os triângulos desenhados abaixo são semelhantes. Determine as medidas dos ângulos alfa, beta e gama e a medida do lado AC. Nós vamos começar calculando a medida do ângulo alfa aí no triângulo ABC. A soma dos três ângulos internos em qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, alfa mais 45 graus mais 70 graus é igual a 180 graus. No primeiro membro, 45 graus mais 75 graus é igual a 115 graus, então fica alfa mais 115 graus igual a 180 graus. Aí a gente passa os 115 graus subtraindo para o segundo membro, vai ficar alfa igual a 180 graus menos 115 graus. Então, alfa é igual a 65 graus, e aí eu já transferi essa medida ali para a figura. Agora a gente precisa usar uma informação muito importante para poder calcular as medidas dos ângulos beta e gama. Olha o que está escrito aí. Em qualquer triângulo, o maior lado está oposto ao maior ângulo. A gente também poderia ler assim: em qualquer triângulo, o menor lado está oposto ao menor ângulo. Veja que o maior lado do triângulo ABC é o lado AB, e esse maior lado está oposto ao maior ângulo do triângulo, que mede 70 graus. Isso também vale para o triângulo A'B'C'. O maior lado é A'B', que está oposto ao ângulo gama. Então, como os triângulos são semelhantes, gama é igual a 70 graus, e eu já transferi ali a medida para a figura. E o ângulo beta vai medir 65 graus para completar a soma de 180 graus aí dos ângulos internos. Eu também transferi essa medida para a figura. Está faltando o quê? A gente encontrar a medida do lado AC, não é isso? Agora a gente já consegue aí reconhecer quais são os pares de lados homólogos, porque a gente já sabe qual lado está oposto a qual ângulo. Os lados AC e B'C' estão opostos a ângulos de 45 graus. Os lados BC e A'C' estão opostos a ângulos de 65 graus. E os lados AB e A'B' estão opostos a ângulos de 70 graus. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar só seguindo a sequência das letras, que são aí os vértices dos triângulos, porque se isso fosse feito, ficaria errado nesse caso. Por isso eu olhei os ângulos e os respectivos lados opostos, tá bom? Veja só, essa proporção aí pode ser montada com dois pares de lados homólogos. Então a gente lê: AC está para B'C', assim como BC está para A'C'.
Agora eu fiz as substituições, B'C' é igual a 5, BC é igual a 18 e A'C' é igual a 6. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente obtém essa equação. 6AC é igual a 5 vezes 18. Então, 6AC é igual a 90. Dividindo os dois membros da equação por 6, a gente encontra AC igual a 15 centímetros. Número 4. Os triângulos ABC e AED representados na figura abaixo são semelhantes. Sabendo que BC é igual a 16 centímetros, AC igual a 20 centímetros, AD igual a 10 centímetros e AE igual a 10,4 centímetros, calcule a medida do perímetro do quadrilátero BCED em centímetros. Veja que eu transferi para a figura aí as medidas que foram mencionadas no texto. Além disso, eu vou marcar os ângulos B e E com um pontinho aí laranja. Esses ângulos têm a mesma medida, já já você vai entender isso melhor. Vamos ver quais são os pares de lados homólogos. Os lados BC no triângulo maior e DE no triângulo menor são homólogos porque eles estão opostos ao mesmo ângulo A do vértice que tem esse mesmo nome. Os lados AB no triângulo maior e AE no triângulo menor também são homólogos porque esses lados estão opostos aos ângulos que estão indicados pela letra grega alfa. Sobram os lados AC no triângulo maior e AD no triângulo menor, que são opostos àqueles ângulos que eu marquei com a bolinha ali laranja. Vamos analisar esse último par de lados homólogos, os lados AC e AD. Presta bastante atenção. O enunciado diz que AC é igual a 20 centímetros. E o texto também diz que o lado AD no outro triângulo é igual a 10 centímetros. Então, o lado AC tem o dobro da medida do lado AD. Como os triângulos ABC e AED são semelhantes, isso vale para os outros pares de lados homólogos também, porque a razão entre lados homólogos é constante. Então, todos os lados de um triângulo vão medir o dobro dos respectivos lados no outro triângulo. Então, o lado BC tem o dobro da medida do lado DE, o enunciado diz que BC é igual a 16, então 16 é igual a 2DE. Dividindo os dois membros da equação por 2, encontramos a medida de 8 centímetros para o segmento DE, e eu já transferi ali essa medida para a figura. Falta agora a gente relacionar um outro par de lados homólogos, o lado AB e o lado AE. O lado AB também vai ter o dobro da medida do lado AE. Como AE é igual a 10,4, fica AB igual a 2 vezes 10,4. Então, AB é igual a 20,8 centímetros. Veja que eu transferi essa medida ali para a figura também. Para calcular o perímetro do quadrilátero BCED, está faltando a gente calcular a medida dos segmentos BD e CE. Pela figura, dá para ver que a medida do segmento CE é igual à medida total do lado AC, 20 centímetros, menos a medida do segmento AE, 10,4 centímetros, ou seja, CE é igual a 20 menos 10,4. Então, CE é igual a 9,6 centímetros, já transferi essa medida para a figura. Está faltando encontrar agora a medida do segmento BD. Pela figura, o segmento BD é igual ao lado AB completo, 20,8 centímetros, menos o lado AD do triângulo menor, que mede 10 centímetros, ou seja, BD é igual a 20,8 menos 10. Então, BD é igual a 10,8 centímetros, já transferi essa medida para a figura também. Agora está tudo certo para a gente calcular o perímetro. O perímetro do quadrilátero é dado pela soma dos seguintes segmentos: BC, 16 centímetros, CE, 9,6 centímetros, DE, 8 centímetros e BD, 10,8 centímetros. E essa soma é igual a 44,4 centímetros. Esse, então, é o perímetro do quadrilátero BCED. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!